Estas são memórias de um passado muito distante. Um homem pergunta se seu companheiro está morto e diz que ele é muito agressivo. Eles estão dentro de um cenário completamente caótico, corpos para todo lado, armas destruídas e homens vestidos em aço estão caídos no chão. O homem é o Griffith. Ele estende a mão para o seu companheiro, o Guts, ainda bem mais jovem que antes. Ele está caído ao lado de vários corpos, mas não parece estar muito ferido. No topo de uma colina, rodeado por corpos com sua armadura branca manchada de sangue, o Griffith transparece algum tipo de aura mítica. Ele começa a discursar e diz: "Você pode morrer por um Deus misericordioso? Isso é algo sem sentido. No campo de batalha, a vida de um soldado é inútil. A vida de mais da metade das pessoas na Terra pertencem a reis e outros governantes, mas mesmo um rei não pode viver como ele quer. Todos estão tentando sobreviver a esse grande rio chamado destino, e todos desaparecem quando chegam ao último momento da vida, e ele ou ela nem mesmo sabe quem ele ou ela é." Parado, olhando em direção ao sol poente, o Griffith mais parece uma estátua glorificada, e sob o olhar pensativo do Guts, ele continua discursando: "Neste mundo, existem pessoas que são como chaves, que movem o mundo, não importando sua classe social. Esta classe especial de humanos são os que determinam as regras do universo. Eles têm o poder de Deus. Eu queria saber, para esse mundo, quem eu sou? O que eu posso fazer? O que está sendo guardado para mim?" O Griffith de repente parece acordar de um grande devaneio e diz ao Guts que aquilo é estranho, pois ele é a primeira pessoa com quem ele falou desta forma. E vemos o Guts dizendo consigo mesmo que naquela hora começou a enxergar o Griffith como alguém superior e gracioso. E agora a cena muda para os dias atuais. Voltamos para a dimensão da God Hand, num cenário completamente desesperador. Os 5 anjos estão rodeando a pequena Teresia, enquanto que o Void pede ao Conde que vá em frente e sacrifique esta jovem. Vemos a expressão no rosto destruído do Conde. Ele realmente não sabe como escolher, ele ou a própria filha. Quem vive e quem morre. Seu amor de pai parece o estar segurando. E então vemos o Guts. Ele ainda está caído e imóvel no chão. Ele pergunta ao Puck o porquê de estar demorando tanto e diz ao elfo que se ele não quer ver a sua amiga sendo morta na sua frente, que ande logo e cure seu braço agora. De outro jeito, a sua amiga será marcada assim como eu. Então o Puck se apressa e começa a curar as suas feridas, enquanto vemos os pensamentos do Guts dirigidos ao Fento, que o chamou de pessoa inútil. E o suspense continua, com os membros da Mão de Deus instigando o Conde a sacrificar a sua filha. E enquanto a marca do sacrifício paira inexorável na frente da criança, a God Hand começa a falar e diz ao Conde: "Se você demorar um pouco mais, a chama da sua vida vai desaparecer. Na verdade, você é como um de nós agora. Se você morrer, você não irá achar paz. Conde, olhe para isso." O Fento está apontando para algo. Todos olham incrédulos para a mesma direção. E o Puck sente como se uma grande maldade estivesse se aproximando. Um oceano de pensamentos malignos, quase como se toda a maldade do mundo estivesse concentrada ali. E então vemos: aquilo de fato é como se fosse um oceano de almas. Seus rostos que outrora foram humanos, mas parecem demônios saídos do próprio inferno. Não, isto não está certo. Aquilo é o próprio inferno. Ele se move como um organismo vivo e veio buscar o que é seu. O Fento confirma que aquilo realmente é o inferno e explica ao Conde que a sua força de vida é muito parecida com a destes demônios e que, embora seu corpo esteja destruído, sua alma ainda pode ser sugada para o inferno. E neste caso, você vai ficar preso na escuridão para sempre. Seu corpo irá mudar e você se tornará apenas mais um no meio de um oceano de almas, como uma gota de água no meio do oceano.
oceano. Este é o destino de quem se envolve com demônios. E vemos o olhar angustiante do Puck ao perceber que aquele também é o destino do seu amigo. O Fento continua e diz: Conde, você tem duas escolhas: renascer como um demônio ou deixar estes demônios engolirem você e o levarem para o inferno. Apenas uma frase. Apenas diga: eu dou minha filha como sacrifício e esta marca vai aparecer no corpo dela e ela vai se tornar propriedade do demônio. Apenas diga. Vemos então os últimos pensamentos do Conde. Sua existência está no limite, sua alma quase se esvaindo por completo, e em seus últimos pensamentos ele fala consigo mesmo. Diga a frase. É apenas uma frase. Será que esta é mesmo a minha hora de morrer? Nessa forma feia de monstro? Está tão frio? Eu já perdi tanto sangue. Ficar no fundo daquele oceano para sempre? Isso não. Eu não quero morrer. Antes de pronunciar a sua decisão, ele olha uma última vez para sua filha, seus olhos cheios de lágrimas, e ela o chama de pai. Finalmente, desde 7 anos atrás, a pequena garota que não conseguia mais enxergá-lo como homem, mesmo estando em um corpo humano, agora enxerga em seus restos monstruosos o pai que ela tanto amou, pois só agora, apesar da feia aparência, existe amor em seus olhos. Ao ouvir aquela pequena palavra, o Conde vacila, lembrando com ternura da sua família. E então a marca desaparece. A linha do destino foi negada. O Conde demorou demais para decidir e sua centelha de vida se apagou. E agora o inferno vem buscar o seu pagamento. Um imenso aglomerado de carne, milhares de pessoas, todas fundidas entre si, quase como se alguém tivesse derramado metal fervente em cima de uma multidão, colando seus corpos de alguma forma. Eles começam a sugar a alma do Conde, e no meio daqueles milhares de corpos desfigurados, existe um entre eles que o Guts reconhece. É o Vargas, o pequeno e bondoso homem que nada tinha a ver com aqueles monstros infernais, teve sua alma levada para o inferno. A sua obsessão pela vingança ainda está viva e o fez retornar dos mortos para concretizá-la. Ele é o primeiro a segurar o Conde e arrastá-lo para o sofrimento eterno, realizando assim a sua vingança. Em seu último momento como humano, vemos o Conde gritando o nome de sua filha. Ele tenta segurar a sua mão, mas é inútil. Não tem como lutar contra aquele poder e ele é completamente sugado para a escuridão. E agora, vemos a confirmação do destino do Guts. Aquelas almas ainda precisam levar mais alguém com eles e tentam sugar o espadachim. E mesmo na pior situação possível, a obsessão pela vingança se faz presente e ele tenta atacar o Fento ao invés de tentar se livrar daqueles monstros. Mas, por sorte, ao disparar o seu canhão de braço, o impulso causado pelo disparo faz o seu corpo ser fortemente impulsionado e aquelas criaturas acabam o soltando. E vemos que aquele disparo em nada adiantou. O Fento olha para aquilo como se alguma mosca estivesse se aproximando. Ele nem precisa desviar. Aquilo não é nada. O Guts cai no chão, sem tirar um momento sequer os olhos de cima do Fento, que o encara de volta com a mesma intensidade. A dimensão da God Hand desaparece em um instante, como se nunca estivesse ali. As pessoas da cidade estão até agora olhando para o céu e tentando entender o que acabou de acontecer ali. Morte, ruína e caos. É assim que termina a história do Conde, homem, pai, marido, monstro. Ele seguiu por um caminho covarde, sacrificando outras pessoas para salvar a si mesmo. Deu a vida de outros em troca de sua própria vida. Seu fim espelha como será o final dos membros da God Hand. Olhando para o corpo destroçado de seu pai, que mais parece ter sido devorado por algum tipo de besta selvagem, a Teresia chora inconsolavelmente, repetindo sem parar: não,
não e não, como se pudesse desta forma despertar de algum tipo de pesadelo. Mas aquilo é real. A realidade cruel não pode ser afugentada pronunciando algumas palavras. A Teresia chora, dizendo que quer voltar para o seu quarto. Ela não quer ficar ali, naquele castelo destruído, de frente ao corpo do seu pai. Então o Guts aparece e diz apenas: já chega. Apenas morra então. O Puck fica tão furioso por ele dizer aquilo para uma criança que lhe dá um tapa no rosto e diz que ele, acima de todos, deveria entender como a Teresia se sente. Mas o Guts diz que é por isso mesmo, exatamente por compreender a sua dor, que ele acredita que morrer é melhor. Se não consegue suportar a dor, é melhor acabar com isso agora. É tão fácil, basta usar esta faca. Então isso vai acabar e você vai se livrar desta coisa horrível. Alguém como você talvez vá para o paraíso, ou melhor, para o inferno. Desta forma, você reencontra seu pai e sua mãe. Esta é a sua vida, faça o que quiser. A Teresia pega então aquela faca para acabar com tudo, mas antes disso, o Puck a impede. E bem neste momento, o piso do castelo começa a ceder e a Teresia cai em um buraco. O Guts estende a sua espada e ela a segura para não cair. Ela está segurando aquela espada com as mãos nuas, que começam a sangrar, mas o Guts consegue levantá-la e tirá-la dali, arremessando a garota para fora do buraco. A Teresia ficou com as mãos cortadas e o Puck pede para que deixe curá-la, mas a menina parece não ouvir. Ela começa a falar, com os olhos cheios de lágrimas e com muita raiva. Ela fala para o Guts: se você não tivesse vindo aqui... O Guts apenas responde: como você está me olhando deste jeito, não deve mais querer tirar sua vida, mostrando a sua real intenção em suas ações. Ele apenas não queria que ela desistisse da própria vida. Ele casualmente retira sua capa do corpo do Dal e pega o berrelite do chão e começa a ir embora, enquanto a Teresia começa a gritar e dizer que um dia irá matá-lo. Um dia eu vou matar você, seu demônio. E enquanto o Puck fica triste com aquela cena, o Guts sorri e diz que ela pode vir a qualquer hora. Então o Puck vai atrás dele, apenas para vislumbrar um rosto triste, cansado e olhos cheios de lágrimas. E assim termina este capítulo. O fim do Conde. Este é, sem dúvidas, um dos apóstolos que mais deu luta para o Guts. Além de poderoso, ele é o único apóstolo que possui o poder de controlar pessoas à distância, implantando nelas uma parte do seu corpo. Mas a melhor parte desta história, na minha opinião, é o seu flashback, que mostra o porquê o Conde se tornou um apóstolo. Quem aí não ficou com pena quando viu o Conde abrindo aquelas portas e vendo na sua frente a sua mulher se divertindo com várias outras pessoas, homens e mulheres, enquanto participava de um sinistro ritual maligno? Claro que, se pararmos para analisar, sim, o Conde foi covarde, ele fugiu de sua dor. Havia várias outras maneiras de reagir àquilo, mas mesmo assim, ele preferiu vender a sua alma. O seu desejo de fugir da dor, de acabar com aquele sentimento de culpa e traição, o levou a um desespero sem igual. Mas sem conseguir seguir em frente e acabar com a própria vida, ele decide sacrificar quem ele mais ama. E mesmo sentindo um pouco de pena pelo Conde, o homem, o Conde Apóstolo, era um monstro, cruel e sádico. Acredito que se o Guts não o tivesse derrotado, um dia a Teresia teria o mesmo destino que a sua mãe. O fim do Conde também nos traz o desfecho da história do Vargas, o médico do Conde, que sofreu muito nas mãos do Apóstolo. Ele voltou do inferno para vingar a sua família, sugando a alma do Conde para o sofrimento eterno. E este foi um fim bem merecido. E finalmente chegamos ao fim do arco do Espadachim Negro. Estes capítulos em especial mostram um Guts raivoso, desconfiado e extremamente violento. Mas isto não é por acaso. Este seu lado obscuro é para que possamos compreender o imenso trauma do eclipse. Aquela experiência o transformou completamente. De alguém que estava conhecendo amigos e família,
alguém que estava aos poucos se curando de seu passado cruel e conhecendo o amor pela primeira vez em toda a sua vida. Teve tudo isso tirado dele em um piscar de olhos. O Guts morreu no eclipse e no lugar dele ressurge o espadachim negro, banhado em sangue e raiva, exalando puro ódio. E apesar de tomar atitudes bem questionáveis, é nítido que ele não abandonou a sua humanidade. E ao decorrer da obra, iremos ver o espadachim se desenvolvendo como ser humano, curando aos poucos a sua alma e até mesmo conseguindo fazer novas amizades. Se o seu coração será forte o suficiente para lutar contra todos estes monstros sem se deixar dominar pela maldade, bem, talvez nunca saberemos esta resposta. Então este foi o último vídeo da saga do Espadachim Negro. Espero que tenham gostado da narração e para os próximos vídeos vou trazer aqui para vocês os capítulos da Era de Ouro e poderemos relembrar como foi a infância do Guts e também como ele se juntou ao bando do Falcão. E quero agradecer a vocês pelo imenso apoio ao canal. Muito obrigado a todos que assistiram. E se você assistiu até aqui, não deixa de curtir o vídeo, pois isto ajuda muito no crescimento do canal. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o Conde, o que você acha desta ação dele aqui. Dentro do contexto daquela época medieval, você, no lugar do Conde, faria o mesmo? Aceitaria um acordo com a God Hand ou simplesmente mandaria os 4 anjos para o inferno e seguiria a sua vida? Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos discutir o assunto. E se você está curtindo o canal e quer me dar mais uma força, vire membro, torne-se um apóstolo e veja junto comigo o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima!